Pessoal do sétimo ano, boa tarde. Nós vamos continuar aqui hoje com equações na página 139 do livro de vocês, né? Isso para quem tem livro. Então aqui nós temos conhecendo as equações. Essa parte aqui da frente não precisa vocês responderem ela, vocês só leiam, tentem entender e responder mesmo, vocês vão responder as atividades que eu vou passar no final da videoaula. Então aqui, conhecendo as equações, tem esse trecho aqui, onde vocês vão ler ele com paciência. Eu vou mandar para vocês as fotos, que melhora para vocês estudarem, porque nem todos têm o livro, tá? Então, se eu for ler, vai demorar muito e o vídeo vai ficar longo. Então fica ruim para vocês estudarem. Sem contar que a memória do celular não vai suportar. Então, virando a página aqui, nós temos aqui a página 140, aqui, onde fala pede para você observar um esquema de uma equação, que é esse aqui, tá? Fala sobre a equação aqui, ó, que ele diz aqui que toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença é denominada equação. Cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Então, para ser equação, precisa ter o sinal de igualdade e incógnitas, certo? Aqui na página eu passei rápido porque essa atividade eu vou ficar explicando de forma lenta para que vocês possam entender. Então aqui a primeira é essa daqui. Olha. Responda as questões no caderno. Primeiro, eu vou circular. Todas que eu circular, vocês vão responder. Ou seja, eu vou pedir que vocês respondam todas elas. Explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Observem que eu acabei de ler para vocês na página anterior o que são equações. Para que seja uma equação, é preciso ter uma igualdade e incógnitas. Incógnitas, vocês sabem o que é uma incógnita. É a variável. É aquela letra que substitui um número, o qual nós não sabemos quem é. Aqui tem 3 ao quadrado mais 1, que é igual a 2 mais 3 mais 2 ao cubo. Na outra tem 2 à quinta potência mais 2 ao cubo, que é igual a 2 ao cubo vezes 10. Então vocês vão dizer por que essas equações, por que essas operações elas não são equações, certo? A segunda, que é essa daqui, ele pergunta: quais sentenças matemáticas a seguir representam uma equação? Essa é o contrário, a segunda é o contrário da primeira. A primeira você vai dizer por que elas não são, e aqui vocês vão assinalar as que representam uma equação. Então, para ter uma equação, é preciso ter o sinal de igualdade e a incógnita, certo? Observem que essa daqui, olha, não tem o sinal de igualdade. Tem uma incógnita, que é o x, mas não tem uma igualdade. Essa daqui, ó, tem a incógnita, mas não tem o sinal de igualdade.
Então vocês vão apenas assinalar ou falar quais são. Vocês assinalem com um X ou circulem, tá? A terceira, que é aqui, ela pede, veja as equações que Helena escreveu. Ela escreveu 3x menos 1, que é igual a 2x mais 1. 2x menos y, que é igual a 10 menos y. Então, o que se pode afirmar aqui? Que essas duas são equações, tá? Mas a pergunta é, quantas incógnitas há? Na primeira equação, que é essa daqui, quantas incógnitas? E na segunda, que é essa daqui, quantas incógnitas? Certo? Aqui na quarta questão, escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. O dobro de x, ou seja, o dobro de um número x é igual a 20. O que é o dobro? O dobro é 2. Então, esse dobro é de x. Então, fica 2x, sinal de igualdade, a 20. Você vai só escrever, ou seja, representar a equação. Um número z aumentado de 28 é igual a 150. Então, um número pode ser o quê? É o x, não é? Então, se subtrairmos um número x por 100, obtemos 36. Aí fica x menos 100, que vai ser igual a 36. A quinta questão, nós temos aqui, pede para você escrever a equação correspondente a cada sentença. Você vai escrever a equação. Então, letra A. Ao triplo de um número t, adicionamos 40 e subtraímos 61. Então, ao triplo, ou seja, 3x, né? Ou 3t, que é o tempo, 3t mais 40, que vai ser igual a quem? A 61. Então, da mesma forma, vocês vão responder a letra A e a letra B. Eu não vou falar porque se eu falar fica muito fácil para vocês responderem. Dando continuidade aqui, eu não circulei, mas vou circular a terceira, a quarta, a quinta. Aí nós vamos passar aqui para a sexta questão. Olha, daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que permite calcular a idade que Karina tem hoje. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai apenas escrever a equação. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Então, usando a letra X, você vai escrever. Então, fica X, né? Aí vocês escrevam apenas a equação. Não precisa resolver o cálculo. A sétima, a diferença. Quando se trata de diferença, quer dizer que é uma subtração. Então, a diferença entre a idade de Mariana e a de Gabriela é de 2 anos, a diferença. Se Gabriela hoje está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana, certo? Então, mais uma vez, vocês não vão calcular, vocês vão escrever apenas a equação, certo? Observem que aqui é uma diferença. Se é uma diferença, é uma subtração. Oitava. Uma prefeitura aplicou 850 mil, na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo do parque era R$ 1.000. Ou melhor, em R$ 1.000 é. Aqui você vai apenas assinalar a equação que representa a equação do parque, certo?
Vocês vão apenas assinalar. É apenas uma dessas aqui. A nona questão, que é essa daqui, olha. 2 caixas são colocadas em uma balança que marca 68 kg. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Então aqui, usando o x, você vai escrever a equação. Então o triplo é 3, então fica 3x mais tanto, que é igual a um número daqui, certo? A décima. Em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Se representarmos pela letra X o número de metros da largura, o comprimento será representado por x mais 10. Então vocês vão, aí tem o restante do cálculo aqui embaixo, que vocês vão representar também apenas a expressão. Pessoal, eu falei para vocês que eu iria corrigir a atividade da aula anterior, mas até agora apenas 4 alunos me enviaram a atividade. Das 3 salas do 7º ano, apenas 3 alunos enviou. Então eu vou deixar para amanhã, que é sábado, e eu corrijo as 2 ao mesmo tempo, mas eu peço que vocês mandem, tá? Porque também não tem muita vantagem eu corrigir, sendo que apenas 4 alunos me enviou, tá? Então eu vou aguardar mais um pouquinho para ver se mais alunos mandam a atividade. Então por hoje era só, até a próxima.